Querido Maestro Jesús, permite, Señor, que estas energías que nos llegan de lo alto, de tus manos, de tu amor, puedan envolver nuestros corazones en estos momentos, traernos paz y tranquilidad, ayudarnos a calmar nuestra mente, a dejar de lado nuestras preocupaciones diarias y concentrarnos en este momento privilegiado, en este momento donde nuestras almas pueden enriquecerse, donde nuestros espíritus crecen, donde nuestras mentes pueden tener nuevos pensamientos, donde nuestro ser puede tener nuevas actitudes. Permite, Señor, que la inspiración de lo alto nos llegue a todos nosotros para que podamos compartir, ver más allá de la letra, del escrito, que podamos, Señor, ver el sentimiento, la intención, agradeciendo la presencia de nuestros benefactores y tu presencia, Señor, que nunca nos deja solos, tu amor que siempre nos acompaña, tu luz que ilumina nuestros caminos y nuestras vidas. Agradecemos, Señor, a nuestro querido benefactor Emanuel y a las manos bendecidas de nuestro querido Chico, que nos trajeron estos textos tan importantes para nuestra vida, no solo nuestra vida presente, sino nuestra vida en el más allá, en nuestro regreso a casa. Que podamos, Señor, tomar las instrucciones de hoy, ponerlas en práctica en nuestros corazones y en nuestras relaciones diarias. Que podamos grabarlas, asimilarlas plenamente y sentirlas en nuestros corazones. Quédate siempre con nosotros, Señor. Recibe nuestra gratitud, recibe nuestro amor y nuestro agradecimiento eterno. Gracias, Señor. Que así sea. Muito obrigada, Yuri. Deixa eu colocar aqui o texto. Esse aqui é o texto. Você não abriu o texto para a gente ler? É assim. Só um minutinho. Vai. Aí, peraí, né? Então, hoje nós faremos o capítulo 4 do livro Pensamento e Vida, Instrução. Já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra, sabedoria. Pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e a formoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Através do amor, valorizamo-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Bondade que ignora é assim como o poço amigo em plena sombra, a dessedentar o viajor sem ensinar-lhe o caminho. Inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso,
que traça o peregrino em formes de rumo certo, deixando-o sucumbir ao tormento da sede. Todos temos necessidade de instrução e de amor. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra de elevação. Toda criatura intelectual é formada em cadeia de gradativa expansão. As civilizações sucedem-se ininterruptas ao influxo da herança mental. A arte, na palavra ou na música, no buril ou no pincel, evolui e se aprimora por intermédio da repercussão a exprimir-se no trabalho dos cultivadores do belo que se inspiram uns nos outros. A escola é um centro de indução espiritual, onde os mestres de hoje continuam a tarefa dos instrutores de ontem. O livro representa vigoroso imã de força atrativa, plasmando as emoções e concepções de que nascem os grandes movimentos da humanidade, em todos os setores da religião e da ciência, da opinião e da técnica, do pensamento e do trabalho. Por esse dínamo de energia criadora, encontramos os mais adiantados serviços de telementação, porquanto a imensas distâncias no espaço e no tempo, incorporamos as ideias dos espíritos superiores que passam por nós há séculos, que passaram por nós há séculos. Sócrates reflete-se nas páginas dos discípulos que lhe comungavam na intimidade, e ainda hoje consumimos os elevados pensamentos de que foi ele o portador. Retrata-se Jesus nos livros dos apóstolos que lhe dilataram a obra. Temos no Evangelho um espelho cristalino em que o Mestre se reproduz, por divina reflexão, orientando a conduta humana para a construção do reino de Deus entre as criaturas. Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Emmanuel. Bom, obrigado, Giovana. Obrigado, Yuri. Muito obrigado a todos. Nós temos, então, a sequência, né, agora com o capítulo 4. E nós vamos rapidamente só fixar alguns elementos, né, para que a gente possa ter a discussão baseada nos textos. Então, no Pensamento e Vida, capítulo 4, Instrução, Emmanuel nos lembra, já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus, o amor e a outra, a sabedoria. Então, isso significa, né, como nós já temos conhecimento, que são duas estruturas, né, do espírito que tem que ser construída. Nós não temos como decolar, né, sair da Terra sem essas duas estruturas, sem essas asas. Então, todo o propósito da nossa reencarnação reflete, na verdade, a busca de desenvolver esses dois aspectos, né, essas duas asas, o amor e a sabedoria. Como fazê-lo, né, é essa questão deste capítulo. E nós até poderíamos dizer, né? Bom, dá para fazer sozinho. Sim, dá, né? Só que levaria 10 vezes mais tempo, né? Então, o que Emmanuel está dizendo nesse texto é justamente como é que nós fazemos para que não demore tanto, né? Então, a instrução e como é que se produz a instrução, de onde ela vem, quem a patrocina, como ela funciona. Então, ele diz as duas asas, né, são compostas pelo amor, que é o embelezamento interior, como ele diz, que se manifesta como? Como serviço aos semelhantes, né? Amor tem que ser expressado. E a sabedoria é a abertura aos espíritos superiores,
né, que podem influenciar-nos neste processo dialético, tanto pelo ensino intelectual quanto pelo exemplo vivencial. Há um processo que se ocorre aqui, né? Abrir-se para a influência das mentes superiores, enriquecer-se, aprender e, portanto, poder oferecer algo ao mundo. Como podemos ser valorizados pela vida se não tivermos o que oferecer, né? Então, é uma questão de enriquecimento, né? Você, quando tem uma profissão, por exemplo, quando tem uma qualidade, uma capacidade, uma coisa muito simples às vezes, né? Quem sabe cozinhar, né, pode resolver uma série de problemas práticos que quem não sabe não pode, né? Então, não importa o que, né, desde que você adquira alguma coisa, você tem essa coisa para oferecer, né? Então, por isso, sabendo isso, né, nós sabemos, aqui ele nos lembra, né, que através do amor valorizamos-nos para a vida. Significa que o amor é um elemento de valorização em si, né? Quem adquire a capacidade de amar, naturalmente se valoriza para a vida, né? Porque ele vai servir a vida, ele vai ajudar os outros. E através da sabedoria, nós somos pela vida valorizados, né? Porque nós temos o que oferecer, né? Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. O Livro dos Espíritos nos lembra, na questão 780, que esses dois elementos não marcham juntos, né? Mas que o progresso intelectual, ele acaba ajudando, porque você vai aprendendo a relacionar causa com efeito, que é basicamente o raciocínio básico da ciência, né? À medida que você vai aprendendo intelectualmente, você vai ligando as coisas. E você vai podendo avaliar as suas próprias experiências, né? Analisando o resultado, suas intenções, o que é que você queria e o que é que acabou acontecendo, né? Verdadeiramente. Então, à medida que nós desenvolvemos o livre-arbítrio, né? Nossa inteligência também se desenvolve, né? Ela vai naturalmente, porque eu vou fazendo escolhas e eu vou tendo que lidar com as consequências das minhas escolhas. E eu vou começando a selecionar. Isso funciona, isso não funciona, isso dá certo, isso não dá certo, né? E a gente vai podendo também aí abrir uma estrada para o desenvolvimento moral. Então ele nos diz, né? Por que inteligência e bondade juntas? Bondade que ignora é assim como o poço amigo, em plena sombra, a dessedentar o viajor sem ensinar-lhe o caminho. Então você resolve, mas não cria autonomia, né? Você resolveu a sede, mas se ele caminhar e não encontrar outro poço, ele vai morrer de sede. Inteligência que não ama pode ser comparado a valioso poste de aviso que traça ao peregrino informes de rumo certo, deixando-o sucumbir ao tormento da sede. Então, nós temos necessidade no nosso processo evolutivo de receber instrução e amor e de dar instrução e amor. Por isso que o processo é dialético, né? Funciona nos dois sentidos. E aí, né, a questão da bondade e inteligência juntas, por exemplo, a bondade sem inteligência na educação, ela vai mimar a pessoa, mas ela não educa. Na religião, ela vai criar criaturas passivas, dependentes, e quase sempre gera fanatismo, né? Porque a pessoa não usa a inteligência. Basta ver, por exemplo, essa semana eu assisti um documentário, né, sobre algumas seitas orientais que se desenvolveram muito aqui na América do Norte, né? Especificamente era do Rajneesh, e
e nós vemos, né, que num certo momento as pessoas começam a dizer, mas naquele momento eu vi tal coisa, eu comecei a pensar, mas isso não é uma coisa de um homem espiritualizado. E, né, então, assim, enquanto você não usa a tua inteligência, você vai ficando ali, sendo explorado e, né, sendo praticamente um bobo, né? Então, a inteligência é necessária. Agora, inteligência sem amor gera indiferença e crueldade, né? Alimenta o egoísmo, alimenta o nosso orgulho, cria um sentimento de prepotência, de arrogância, né? Então, a combinação dos dois é essencial no processo evolutivo. Foram as grandes inteligências que desenvolveram, né, as guerras, as armas, as bombas, né? Então, é preciso inteligência, mas tem que desenvolver o aspecto moral. Aí ele nos diz, né, toda a cultura intelectual é formada em cadeia de gradativa expansão. Em cadeia porque ela vai de um para o outro. As civilizações sucedem-se ininterruptas ao influxo da herança mental. Isso é extraordinário, né? A arte, na palavra ou na música, no buril ou no pincel, evolui e se aprimora por intermédio da repercussão, a exprimir-se no trabalho dos cultivadores do belo que se inspiram uns nos outros. Bom, por que a arte, a literatura, as ciências evoluem por repercussão? Porque a repercussão é fruto de uma emissão. Alguém falou, alguém pensou, alguém escreveu, alguém pintou, alguém gerou algo, né? E este algo chega para outro, como o som, por exemplo, que reverbera numa superfície, né, e volta. Esse som pode voltar mudado, porque ele vai interagir com a superfície, né, e as fissuras na superfície vão mudar a natureza desse som, a frequência, né, e alterá-lo. Mas ele se originou em alguém, bateu e voltou, né, para outros. Então, por que que se propaga e se aperfeiçoa por repercussão? Porque Michelangelo teve um efeito sobre Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci teve um efeito sobre Rafael, Rafael teve um efeito sobre Delacroix, e assim por diante, né? Cervantes escreveu seu livro, teve um impacto sobre Dante, Dante escreveu seu livro, teve um impacto sobre outro, e é assim que se faz, né? Sócrates teve impacto sobre Platão. Platão teve um impacto sobre Aristóteles. Aristóteles escreveu livros, formou uma escola, essa escola se propagou, né? Então, quando nós vemos esse processo, é assim. Por exemplo, nós estamos no século XXI e nós usamos coisas que foram desenvolvidas em 4.000 antes de Cristo, né? O tempo que nós medimos, por exemplo, dividido em 60, foram os sumérios que dividiram. Quem fez? Nós não sabemos, sabemos que foram eles. O círculo ter 360 graus, foram eles. A hora ter 60 minutos, foram eles. A gente abre um livro hoje, a gente fala, meu Deus, quanto conhecimento tem num simples livro, por Um exemplo, de um capítulo, capítulo. né? E é uma herança, né? É uma herança que vem. Isso foi desenvolvido por gente que nós nem fazemos nem ideia de quem são, né? A gente chama o triângulo de triângulo de Pitágoras, só que já se encontrou esse triângulo no teorema, né? De Pitágoras já se encontrou nos escritos dos sumérios, né? Então, Pitágoras recebeu de alguém e trouxe para a Grécia. A Grécia desenvolveu um monte de coisa, pegou o que recebeu do Egito, da Índia, da Suméria, né? Transformou, criou coisas novas e lançou para outros, né? Então é assim que se faz, né, esse processo de repercussão. E aí ele nos diz, né, a escola é um centro de indução espiritual, onde os mestres de hoje continuam a tarefa dos instrutores de ontem. Por que indução?
Então, o termo é um termo da física. Quando uma carga positiva ela se aproxima de uma superfície, ela afasta as cargas positivas e induz a eletrização daquele meio, separando as cargas, porque ela vai expulsar as positivas e vai atrair as negativas daquela superfície. Então, ela induz, né? Quando um ímã se aproxima de um fio elétrico, ele induz uma mudança, né? Um movimento de cargas, ao ponto que você pode, né, acender uma lâmpada só movimentando um ímã, né, no circuito. E o circuito cria um campo magnético que pode induzir, né, mudanças num ímã, por exemplo, numa bússola. Então, a indução é esse processo que faz com que a presença de um induza no outro uma mudança. Tipo, Goins, a indução. Exatamente, né? Então, nós temos um processo, né, de o mestre de hoje, né? Ele vai formar um discípulo, por exemplo, na faculdade nós temos, né, um professor que nos marcou, na vida nós temos uma pessoa, né? Essas pessoas induzem em nós pela inteligência, pela emoção, pelo exemplo, né? Induzem em nós mudanças profundas. Correntes novas começam a circular, né, no nosso ser. Então, é por isso que o processo de cultura, de busca de conhecimento, de arte, de beleza, né? Você, quando abre um livro hoje, como disse a Giovana, você está falando com Pitágoras, mas você está falando com um matemático de 4.000 antes de Cristo. Ou você está, né, lendo a filosofia, você está lendo Platão, você está convivendo com a mente dele, né? Então ele diz aqui, por isso que ele destaca o livro, né? E por isso que o Chico trabalhou na produção de livros de modo tão acentuado, né? O livro representa... Pode ler. O livro representa vigoroso imã de força atrativa, plasmando as emoções e concepções de que nascem os grandes movimentos da humanidade, em todos os setores da religião e da ciência, da opinião e da técnica, do pensamento e do trabalho. Por esse dínamo de energia criadora, encontramos os mais adiantados serviços de telementação, porquanto há imensas distâncias no espaço e no tempo, e incorporamos as ideias dos espíritos superiores que passaram por nós há séculos. Então veja, a palavra imã, dínamo e telementação, né? Então, imã é isso que nós falamos agora, né? Ele é um processo que atrai e repele. Quando você lê um livro, você pode se sentir atraído ou repelido, mas de qualquer forma você não pode ficar indiferente, né? A sua mente é obrigada a dizer, mas eu não estou gostando disso, ou eu estou adorando isso, né? De qualquer jeito você tem que reagir, né? Então, esse movimento vai criar, né, novas energias mentais, né, que aí é o papel do dínamo, né? Ele é um acumulador de energia, ele é um gerador de energia, depende de como é usado. Então, não se cria energia mental do nada, nós precisamos receber a influência, né? E essa influência vem por telementação. Tele quer dizer distante, né? De longe. E mentação quer dizer formar a mente, né? Então, quando nós estamos lendo um grande filósofo, lendo ciência, lendo história, lendo um grande autor da literatura, ele está distante de nós no tempo e no espaço, né? O processo é por tele, né? A distância. Mas, ao mesmo tempo, ele está influenciando a nossa mente. Ele está
fazendo o processo de mentação, né, podemos dizer, porque ele está colaborando para gerar novas estruturas mentais. Ninguém tira nada do nada, né? Então, não se tira nada do nada. Quando você vê uma pessoa que já nasceu com um talento, com um dom, com uma capacidade, é porque ela já desenvolveu, né? Agora, às vezes nós olhamos alguém que mesmo em coisas muito simples, hein? Aparentemente simples, entre aspas, né? Eu lembro, né, de um grande ator da televisão brasileira que perguntavam para ele: Nossa, como é que você faz para ser tão bom assim? Né? E ele falou: Eu leio, né? Eu leio. Mas você lê o quê? "Ah, eu leio os grandes clássicos da literatura, do teatro, do cinema, das artes, da história. Eu leio porque esse é o meu material de trabalho. Se eu leio um grande romance, aquilo ajuda a formar uma visão da vida. Quando você lê um Dostoiévski, você fala, nossa, como essa pessoa vê as coisas de um jeito que eu nunca tinha pensado assim, né? Então, aquilo influencia a nossa mente, porque eu passo a olhar com aquele olhar. Por exemplo, há sentimentos que você tem e não sabe expressar. Aí você lê um livro daqueles e fala, nossa, é isso, né? E aí você passa a ter palavras, então o teu universo se ampliou, porque você pode agora comunicar algo que você não podia antes, né? Então, é, a repercussão de uma música em nós, né? Isso pode mudar o nosso estado de humor, o nosso estado de espírito, a nossa disposição para fazer as coisas. Mas o autor da música viveu lá em 1700 e pouco, né? Quando você vê aquele filme sobre Mozart, né? Você fala, meu Deus, o que sofreu esse homem, né? Viveu numa vida sempre de sofrimento, sem recursos, cercado por nobres snobs, né? Teve um suposto amigo invejoso, né? Que fez tudo para destruí-lo. E o que esse homem deixou, né? A beleza do que ele deixou, né? Quantos espíritos foram influenciados por isso? Então, nos diz Emmanuel, né? Todos temos necessidade de instrução e de amor. Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos. Conhecereis a verdade vos libertará. Colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. Não há nada mais triste de que uma pessoa que vive no mesmo horizonte de vida a vida toda. É uma das coisas mais tristes que pode haver, né? Num mundo onde há tantas mentes diferentes, tantas mentes superiores às nossas, que nós vejamos sempre do mesmo jeito, que nós façamos sempre as mesmas coisas, que nós expressemos sempre as mesmas opiniões. Tem alguma coisa errada, né? Significa que a gente não está fazendo esse processo. Bom, é isso, né? Era um resumo rápido. E aí abrimos para as nossas discussões em grupo, né? Para que a gente possa aprofundar as nossas reflexões e se apropriar, né, do texto de Emmanuel da melhor maneira possível. Eu vou aproveitar que está aberto aqui. Quando ele inicia esse capítulo, né, falando das duas asas, e a gente sempre cita isso, né, nos estudos, que são as duas asas que nós temos que desenvolver. E eu me lembro muito bem de uma comunicação de uma benfeitora, que foi a doutora Marlene Nobre, numa reunião mediúnica. Ela citou, ou foi num livro que eu li dela, eu não me lembro mais, mas ela falou assim que ninguém voa com as asas dos outros, né? Então, nós não temos escolha. As nossas asas precisam serem desenvolvidas. Ninguém vai fazer isso por nós. Para se a gente quer liberdade, se a gente quer, né, elevação,
Nós precisamos desenvolver as nossas duas asas. Uma só não adianta, porque senão também não levanta voo, né? E elas precisamos das duas se nós queremos essa liberdade, né? Se nós estamos aqui é porque isso nos interessa, né? Se nós estamos estudando espiritismo é porque nós queremos aprender. Então, a instrução, esse capítulo vem, eu acho que vem reforçar a importância do que nós estamos fazendo aqui, né? Que é adquirir conhecimento, é entender as coisas, é poder, né? Fazer crescer em nós a compreensão do que é a vida, por que que é importante o aprendizado. Então, esse capítulo, ele é extremamente importante porque ele fala como, né, esse desenvolvimento dessas duas asas, né, da sabedoria e do amor, são desenvolvidas e depende do nosso esforço. E a gente não vai poder fugir disso, né? Porque nós podemos deixar para amanhã, se nós quisermos, né? E não quisermos nos aprofundar hoje e buscar conhecimento e o estudo, nós podemos deixar para amanhã, mas nós não vamos poder fugir disso. Em algum momento a gente vai ter que nos colocar, né, em trabalho de aprendizado e de desenvolvimento intelectual, de capacidade de compreensão, porque eu passei muito tempo na minha vida sem fazer leituras, muitos anos. Às vezes fico pensando, gente do céu, o César lia e eu do lado, sim, sem encontrar motivação para leitura. E de alguns anos para cá eu tenho lido bastante, né? Tenho lido bastante, sim, e quando a gente começa, vira um hábito a leitura. E a gente não consegue parar de ler, porque você quer saber, quer buscar, quer entender, né? E isso passa a ser um objetivo. Mas quantas pessoas passam, às vezes, um ano inteiro sem pegarem um livro na mão, né? O nível de instrução das pessoas está muito baixo. Então, e desse tempo para cá que eu comecei a fazer leitura, eu percebo, né, é, o quanto eu já aprendi, o quanto eu já adquiri em conhecimento, o quanto eu já sou capaz de colocar, né, de explicar o que eu estou entendendo. Porque antes eu não conseguia falar nada, porque eu não sabia, não entendia de nada. Então, a única coisa que eu entendi era um pouco de matemática, que é o que eu ensino, né? Então, mas isso não basta, o conhecimento é muito vasto, né? É muita coisa para ser aprendida. E isso é muito bom, nós somos criaturas em desenvolvimento, né? E esse desenvolvimento passa pela, como ele diz aqui no texto, estudar e servir são rotas inevitáveis na obra de elevação. Nós não temos como fugir disso. Se nós queremos elevação, estudar e servir, né? Sabedoria e amor. Então, são rotas inevitáveis. E quando ele fala do livro, não sei se está ficando muito longo, posso até falar depois, mas rapidinho, né? A dona Benedita Fernandes uma vez nos disse numa comunicação mediúnica que quando a gente abre um livro espírita, nós temos a energia nas páginas de um livro, de um bom livro, como ele deixa claro, Emmanuel, nesse texto, nós temos a energia da qual foi concebida aquele livro. Então, nós recebemos, é um trabalho de energia, de envolvimento, então, faz parte também, né? É como um passe, quando a gente pega um bom livro para ler, é como um passe, nós estamos recebendo as energias que foram colocadas naquele livro. Então, quando André Luiz fala, né, escreve os livros através do Chico, Emmanuel, a energia desses benfeitores está, né, nas páginas de cada livro que a gente lê. Então, esse é o trabalho, né, de crescimento, de aprendizado. A gente precisa entender isso e nos colocarmos, né, colocar a nossa vontade em ação nesse sentido, né, para que a gente se eleve e que a gente desenvolva essas asas. Bom, obrigado, Giovana. Alexandre, depois a Karen.
Boa noite, gente. Rapidinho. Fiquei maravilhado com essa coisa como o César explicou, essa coisa da herança do conhecimento, né? Tô muito, muito maravilhado, assim, me sentindo extasiado. Por... Também me fez refletir, que eu tô lendo pouco, não tanto que eu deveria, mas esse sentido de contribuição, porque é fantástico. Você pega um conhecimento que vem lá de 2.000 anos atrás, não sei quanto, e se você estudar, e se isso te inspirar, você faz ele crescer, porque você pode pegar uma arte e se inspirar e dar o seu toque pessoal e fazer algo de novo, né? Dar uma continuidade, algo de novo. E na minha cabeça veio essa sensação de que você põe uma pecinha no quebra-cabeça, né? Você contribui no quebra-cabeça da humanidade e cada um põe uma pecinha e a gente pode fazer. E outro vai pegar o que você fez, mesmo que seja simples, vai colocar uma outra pecinha e vai fazer crescer isso. E vai propagar. Então, acho que o fato de não ler é um grande, de não estudar de conhecimento em geral, não buscar conhecimento é quase um desrespeito, né? Com, com os antepassados, com nós mesmos, é um desrespeito. É um desrespeito. E E pensei também no outro caminho, porque tem gente propagando conhecimento errado. E alguém vai pegar aquilo e vai pôr mais uma pecinha e vai crescer. Então também pode derrapar muito pro lado errado, né? E outra coisa é uma geração que não lê, né? Assim, que é geração TikTok, né? Que fica de boca aberta, rolando a tela. Isso vai causar um buraco no conhecimento, isso vai causar um atraso, isso. Eu fiquei fascinado, fiquei muito fascinado com isso. Eu preciso ler mais. Ah, obrigado, gente. Bom, obrigado, Alexandre. Karen? Hola, buenas noches. Yo estaba, bueno, quería comentar dos cosas. Primero, estaba pensando en lo que comentó Giovanna de la importancia de la lectura, pero precisamente buena lectura, ¿no? Buenos libros, porque conozco personas que leen demasiado, pero la lectura es muy, muy pobre, es como o de crímenes o de fantasía o cosas que realmente no aportan mucho. Entonces, digo, qué desperdicio, ¿no? También digo, cada quien sus gustos, pero qué desperdicio dedicarle tanto tiempo a una lectura vacía, que no te llene, que no te nutra, que no te aporte. Y estaba pensando justo en la belleza de la lectura espírita. Hace unos días tuve una situación que me generó como mucho estrés, estaba yo un poco como enojada o frustrada y tenía el Evangelio al lado y hice una breve oración pidiendo a los benefactores que me mostraran algo que yo necesitara en ese momento. Y me dio mucha risa porque justo lo abro y decía como la paciencia, ¿no? Y fue así como súper, súper claro el mensaje y lo leía y era como, léelo otra vez. Y lo volví a leer así hasta que realmente entendí y comprendí el mensaje, ¿no? Entonces, lo que comentaban, como cada palabra, cada texto tiene una energía, tiene una intención, tiene sabiduría, ¿no? Realmente. Y la otra cosa que quería comentar es la profundidad de las lecturas de Manuel, de los textos, porque me pongo a pensar, por ejemplo, estamos estudiando el amor. El amor debería de ser algo básico, debería de ser algo que todo mundo entendiese, ¿no? Sin embargo, ni siquiera 1 hora y media de estudio va a alcanzar como a explicar por completo lo que es el amor, porque hay personas que en el mundo viven toda una vida sin sentir y sin transmitir el amor, ¿no? Y me gustó mucho la parte de donde dice la inteligencia sin amor. Y pensaba en todas las profesiones que requieren un alto grado de conocimiento, pero la diferencia de cuando
lo hacen con amor o sin amor. Pensaba en los médicos, ¿no? En las personas que estudian medicina, cómo tienen que tener pues mucha inteligencia, ¿no? Mucho sentido común, estudian demasiado y cómo en algunas ocasiones su trato hacia los pacientes es sin amor, es frío, ya es totalmente automatizado, ya no se pierde la calidad humana, se pierde realmente el respeto hacia el otro ser vivo, ¿no? Entonces fue lo primero que me llegó, así como la importancia del amor en cada aspecto de nuestra vida y justo como no separarlo, ¿no? La inteligencia del amor, que no genere ese orgullo, sí, como ese egoísmo, ¿no? El egoísmo del conocimiento, de el no compartir. Entonces, bueno, muchas gracias por la explicación y el texto me parece demasiado profundo y demasiado por explorar. Gracias. Graças, Karen. Obrigado. Muito bom. Yuri. Oi, boa noite. Como a Karen falou, tem tanta coisa. Uma das coisas assim que chamou a minha atenção é em si a instrução, não? E achei muito interessante como Emmanuel fala essa instrução e o próximo capítulo é educação. Ah, porque assim, eu pensei nessa assim, eu pensei, instrução é a mesma coisa que educação, mas não tem nada a ver, né? Então, ele aí nos está dizendo como há uma diferença, não? E uma das coisas assim, que me chama muito a atenção da doutrina espírita é o fato de que nos chama a a instrução, que nos chama o estudo, que nos chama essa aquisição de conhecimento, comparado a outras religiões, a outras doutrinas, outras religiões, normalmente eles valorizam muito o sentimento, o amor, não? E pareceria que o estudo é deixado de lado, mas a doutrina é assim, é muito essa valorização da educação é como tão importante. E eu fui a pegar essa a definição, não, de instrução, de amor, de sabedoria. Eu peguei todas as a definição e e assim, não. Achei como que Emmanuel, o que fez aqui para mim, ou seja, nesse entendimento que eu tive, ele como que ele faz esse conceito de instrução, ele como que redefine. Não sei se eu entendi assim bem, é como que se redefine e ao mesmo tempo espiritualiza esse conceito, porque ele nos está dizendo, sim, a instrução é importante, mas precisamos ao amor para ir com ele, não? Precisamos a instrução que é como a base, depois vem a educação e a sabedoria, mas conjugada com amor. Então, isso achei assim muito bom de não confundir a instrução verdadeira, não, que com a acumulação de informação, finalmente, não? Então, e aí eu me lembrei da, da introdução do livro dos Espíritos, tá? E Kardec tem uma fala assim, dizendo, não, pode-se ter muito espírito e até mesmo muita instrução e não ter bom senso. Então, uma coisa assim, ah? E falamos esta semana desse bom senso. Então, muito espírito, inteligência, esse talento que nos fala Emmanuel, e esse conhecimento, instrução, esse conhecimento acumulado. Mas, sem ter bom senso, a gente fica assim como que no vazio, no perdido, finalmente. Então, eh, não sei, achei a, a importância dessa instrução, mas a importância também de combiná-la, não, com amor. E é como se Kardec fala, não, ou seja, tem a instrução, mas avance para o bom senso. E Emmanuel complementa, não, como tenha bom senso, porque nos fala da sabedoria, que é ter implícito discernimento, mas ele diz avance, não somente o bom senso, mas avance para a sabedoria. Então, tenho muita anotação e acho que me perdi um pouco nas minhas anotações, mas
é um processo, não é um processo que começa com essa aquisição de conhecimento, que seja pelos livros, que seja pelos nossos irmãos que estão mais adiantados, mas essa assimilação profunda para chegar a um pouco mais além do isso. Então, pelo momento é isso. Obrigada. Obrigado, Yuri. Nós vemos que a sabedoria é a combinação desses dois aspectos, né? A educação é a combinação desses dois aspectos. Você pode ter boa intenção, mas se não tiver instrução, você não sabe o que fazer, né? Como fazer. O bom senso é esse equilíbrio que nós vamos adquirindo de saber se portar diante de cada circunstância da maneira adequada. E saber o que falar, como cada situação exige. Saber reagir como cada tipo de pessoa que está diante de nós exige. Então, é um equilíbrio refinado, né, não só de instrução, mas de vivência, de acúmulo de experiência, né? É uma combinação de vários fatores. Você pode ser uma pessoa muito instruída e não ter habilidade social nenhuma, né? Não ter tato nenhum, não saber o que falar, né, diante de cada circunstância. Então, é esse desenvolvimento, né? Mas já tem, né? A pessoa já está desenvolvendo um aspecto do que é necessário. Então, é um acúmulo de coisas, mas onde cada uma dessas coisas chega, né? Por exemplo, o Alexandre citou as gerações que não leem, né? Mas essas pessoas estão indo para a universidade, né? Universidade vem de universal, né? Você vai para adquirir o conhecimento universal, né? E as pessoas saem emburrecidas, né? Ainda aquelas que têm a sorte de ter uma formação técnica, né? Elas vão poder trabalhar e defender a vida e vão, né? Você é psicólogo, dentista, terapeuta, né? Seja lá o que for, você tem uma profissão técnica, né? Designer, mas você vê que no meio desta coisa toda, né? Mesmo hoje nas profissões técnicas, você vê um processo de emburrecimento generalizado, né? E por quê? Porque lá atrás eles perceberam, é por isso que aquele livro, né, do Richard Weaver, que fala ideias têm consequências, vale a pena ser lido, né? Merece um estudo, porque ele fala, né, chegou a um ponto que nós começamos, né, nós desde de Freud e, aliás, desde Voltaire, né, quando começou a imprensa na Europa se vulgarizar e os jornais, eles começaram a perceber que influenciavam a mente das pessoas. Então, Voltaire dizia, ele falava, né, nós vamos fazer propaganda daquilo que nós queremos que as pessoas pensem. E as pessoas, daí a pouco, estavam falando nos jornais, nos cafés, nas casas, no meio das ruas, aquilo que eles tinham escrito no jornal. Então, eles começaram a perceber o poder que tinha isso, né? Então, e eles começaram a perceber depois com Freud que você, à força de repetir, aquilo se torna uma verdade. Então, hoje nós temos grupos de controle produzindo pensamento, multidões pensando de um jeito, e o sujeito nunca parou para pensar no que pensa, porque ele está satisfeito de repetir o que todo mundo repete. Então, é um processo no qual nós chegamos a um nível de conhecimento altíssimo, com acesso a livros, com acesso à informação, mas as pessoas não são capazes de triar o que leem, porque não têm as ferramentas. Ferramenta da lógica, como nós falamos a semana passada. Ferramenta do discernimento.
né? Por exemplo, uma pessoa coloca um vídeo num grupo dizendo: olha, gente, que legal que eu aprendi. Essa planta aqui, ela causa coceira, ela faz mal. Só que se você colhê-la com carinho e fazer, né, um carinho nela, falar com ternura, você pode comer, que ela não vai fazer isso, né? Então, aí você fala, ok, vamos ter mente aberta, né? É possível? É, urtiga, né? Você pegar a urtiga, por exemplo, ela causa, né, urticária, ela vai te causar uma coceira danada, né? E não, então, você é possível? É possível, né? Por exemplo, você pode, como tem certos frutos e legumes que tem parte deles são venenosos, mas se você ferver, se você cozer, né, você acaba produzindo uma mudança química que altera a substância venenosa. Agora, se você fizer uma batidinha no liquidificador com aquilo e tomar, você pode morrer, porque não passou pelo processo de alteração de calor. Aí você, com boa intenção, vai e recomenda para os outros. Como é que funciona o método científico? Eu sei que uma planta faz bem para dor de barriga. Então, eu posso me basear no empírico. É um conhecimento empírico. Toda a nossa medicina começou assim. Mas aí o que que nós fazemos hoje? Nós vamos lá, pegamos a planta, o pajé, né, lá da Amazônia falou que aquilo faz bem para dor de barriga. Você pega a planta, você seleciona as substâncias que tem ali dentro, às vezes tem 1.500 substâncias. Você passa num computador para ver que semelhança tem com outros remédios que fazem, né, resolvem o problema de dor de barriga. E você vai, né, selecionar aquelas que são potencialmente o princípio ativo que age naquele tipo de problema. Você vai fazer testes, você vai começar por animais. Até chegar em humanos, uma empresa pode gastar 10 milhões de dólares para fazer todo o processo de selecionar uma molécula. Agora, vamos supor que você vai e recomenda algo que empiricamente alguém te disse. Né? A pessoa diz: eu colhi com tanto carinho essa planta, com tanto amor, né? Mas eu fui parar no hospital. Porque eu não fiz uma fritura dela, que altera a química dela, né? Eu ingeri a substância in natura. Então, bom senso, pensamento, reflexão, né? Uma coisa que é boa para mim, eu testei. O que que significa testar no método científico? Você não pode testar três coisas ao mesmo tempo, porque senão você não sabe qual é que está fazendo efeito. Então, o que significa testar para saber se uma substância funciona? Eu faço uma lista do que eu como todo dia durante uma semana, do que eu bebo, tudo. E aí, na semana seguinte, eu começo a testar aquela substância. Quantas vezes isso já me aconteceu? Eu tomei um remédio, uma vitamina e sei lá eu o quê, e um alimento qualquer. E o problema desapareceu. Aí depois eu falo, mas qual dos três? Então, você na semana seguinte tem que fazer o quê? Eu guardo a mesma alimentação, não tiro nada, não ponho nada, só vou incluir essa substância. Se você quiser ser rigoroso, você vai dizer: eu vou fazer um exame de sangue na semana que eu estou sem usar a substância,
todos os parâmetros que eu quero medir, e na semana seguinte eu vou tomar essa substância e vou fazer um exame de sangue para ver que parâmetros alteraram, como eles foram alterados. Quer dizer, nós não temos ciência né, por luxo. A ciência é fundamental no nosso desenvolvimento. Então, às vezes as pessoas têm boa intenção. Por exemplo, é possível que a energia de uma pessoa mude uma substância? Claro que é. Mas você garante que você é capaz de fazer? Né? Paulo de Tarso foi picado por uma serpente que matava todo mundo. Não matou Paulo de Tarso. Né? Nós não sabemos o que aconteceu. Mas nós sabemos que uma pessoa é capaz, né, de ter um campo magnético, energético, capaz de alterar substâncias. Você é capaz de fazer isso? Você garante? Né? Então a gente tem que pensar, né? Agora, o que está acontecendo? Aparecem tratamentos, aparecem receitas, aparecem seitas, né, gurus, livros dos mais diferentes tipos, né, e as pessoas vão embarcando, né? Então, bom senso, raciocínio científico, né? A gente não descarta as coisas. Veja, eu não descartei a possibilidade, né? Ela é possível, mas a gente tem que saber com o que está lidando, como fazer, né? Os turcos e marroquinos comem. Como? Cozido, num omelete, né? Numa fritura. Então, tudo bem, porque isso muda o aquecimento e a ação de um óleo, por exemplo, pode mudar a estrutura de uma substância e torná-la adequada ao consumo, né? Então, pensar não é um luxo, é uma necessidade que nós temos, né? Agora, se você colocar isso em termos de ideologias, livros, slogans, multidões repetindo coisas, né? Aí você vai ver que está difícil, porque as pessoas não estão usando essas ferramentas, né? As pessoas estão repetindo. Então é complicado, porque o que que Emmanuel está dizendo? Olha, pense, né? Use o bom senso, use o discernimento, né? Mas para adquirir tudo isso é preciso de É instrução, preciso instrução, né? É preciso de preciso bom conhecimento, senso. Você né? tem que. Agora, é uma coisa que se desenvolve desenvolvendo. Estranho, né? Falar assim. Mas como é que eu faço para desenvolver a capacidade de leitura? Lendo. Não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. No começo, às vezes, é difícil, a gente se Né? perde, o pensamento vai embora, aí você tem que voltar e ler tudo de novo, abrir a página, porque você esqueceu, não entendeu nada. Mas é o esforço de se colocar, né? De pegar um livro e falar, não, vou ler, Exato. né? E o bom senso no sentido de escolher também, né? Como a Karen disse, existem livros que são horríveis, né? O Alê também citou, né? Tem, assim como tem obras maravilhosas, tem, É as que tem levam pro livros buraco. que te afundam, né? Assim como a arte, né? Tem artes que a gente não pode nem chamar de arte, né? São coisas horríveis e que só te deixam deprimido. Então a gente tem, né, é o desenvolvimento, né? Com o conhecimento a gente desenvolve os olhos, né, os sentidos para perceber o que é bom, o que não é bom. Então, quando a gente se desenvolve, a nossa consciência se desenvolve, o nosso entendimento se desenvolve. Então a gente vai selecionando, né? A gente seleciona o que é bom e o que não é bom. A pergunta que o César colocou ali do Livro dos Espíritos, né? A gente precisa saber identificar o que que é bem e o que que é mal. Não é todo mundo que identifica o que é bem e o que é mal. Tem gente que acha que porque está passando a perna nos outros e conseguindo as coisas às custas do sofrimento alheio, está fazendo bem a si mesmo. Não tem consciência do que é o bem e o que é o mal. Né? Então, tudo isso vem com o desenvolvimento espiritual, né? Isso se adquire com o estudo, né? Com a instrução,
Porque em fazendo um estudo em grupo, quando a gente troca ideias, através da observação dos outros também, como que os outros reagem diante de uma situação, nós também aprendemos. A pessoa reage de tal forma, "Ah, não achei que não é boa a reação, não é assim, não é por aí." Então, tudo isso, né, a vida em sociedade, a vida em grupo nos permite, né, esse aprendizado, esse desenvolvimento necessário. Outra coisa que eu achei muito bonito também, que ele fala no fim do texto, né, sobre as palavras de Jesus, né, a vida de Jesus. Se não fossem, né, as escrituras dos apóstolos, nós não teríamos a vida de Jesus, a passagem dele por este mundo. Então, como que, né, a repercussão do conhecimento é importante, né? Se a gente não leva adiante, se os apóstolos não tivessem levado adiante o que eles viram, né, as palavras de Jesus, o que ele realizou, hoje nós não teríamos, né, acesso a tudo isso. Então, e essa sabedoria, né, de estarmos abertos para os benfeitores, né, porque vem buscar também o que nós estudamos no capítulo anterior sobre a cooperação. Então, o nosso crescimento, ele só acontece, não é só nós temos que fazer o nosso esforço, mas em fazendo o nosso esforço, nós recebemos ajuda. Então, é o efeito da colaboração, né, da cooperação, porque nós não estamos sozinhos nesse processo. Aqueles que já viveram, já aprenderam, vêm e nos mostram o caminho. Então, é estar, né, é adquirir essa abertura e de receber, né, essa instrução que nos vem do mais alto, dessas mentes superiores, porque eles vêm para nos ajudar. E quando a gente se esforça no aprendizado, a gente recebe esse auxílio. Yuri? Isso que falou allí agora, não, de as palavras de Jesus, tem uma frase que eu li no tempo e eu peguei assim e guardei, de Cora Carolina, que é uma, você conhece? Sim, não? Então ela fala assim, não? O saber a gente aprende, não, o saber a gente aprende com os mestres e os livros, a sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. Achei isso muito bonito, porque quem é o mais grande personificação da humildade que a gente conhece é Jesus, tá? Então, aí está para nós essa sabedoria. E pensei se também como tem vários ensinamentos, não, de Jesus e Paulo de Tarso sobre esta relação, não, essa, vamos dizer, essa dualidade, não, da sabedoria e do amor, finalmente, né? E você, César, no seu diapositiva, falou de conhecer essa verdade e a verdade os libertará. É essa o primeiro, não? E acho que também os mandamentos, não? Que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E quando ele fala, não, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, eu interpretei assim, não, esse entendimento, que essa sabedoria, esse conhecimento das leis, dos profetas e de tudo isso, não? Mas Paulo de Tarso, me lembra Paulo de Tarso, ainda que eu tenha o dom da profecia, que conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, grande fé, o ponto de transportar as montanhas, se não tiver amor, nada sou. Então, essas duas, não, coisas que a gente precisa, eu perguntei a ChatGPT que precisa uma ave, não, para voar corretamente. E ele falou de três coisas, não? Então ele diz, precisa alas que são fortes, precisa alas que são equilibradas e precisa alas que são coordenadas, não? Então, é como esses três aspectos e que pega assim tão importante, porque eu falei, eu entendi assim, ok, fortes, a gente tem que fortificar o amor e tem que fortificar a sabedoria, tá? E fazendo com a experiência e aplicando e o serviço, o que Manuel fala, equilibradas, se uma está mais forte que a outra,
vai tornar em círculo todo o tempo, não? Então, pensei no fato das reencarnações. Se o amor é demasiado e não tem a sabedoria, como a mãe que a gente estudou no livro da André Luiz, que ela tinha muito amor por seus filhos e que no final ela estragou a vida deles e que tem que voltar, então, assim, não? E coordenadas, tem que bater juntas, senão não funciona no mesmo ritmo, finalmente, e para o mesmo destino, porque senão não fica. Então, esse destino que é o primeiro presença de Deus que Manuel fala no primeiro parágrafo. É isso, obrigada. Obrigado, Yuri. O livro Consolador, Emmanuel, ele aconselha, né? Isso que a Giovana falava, né? De ler, de pegar os livros. No começo é difícil, né? Mas é, ele diz, né? Leia a história das pessoas notáveis, né? Daqueles em quem você quer se inspirar, para saber como eles lidaram com a vida, como eles reagiram às circunstâncias, como eles fizeram as coisas, né? Então, nós precisamos, né? Nós temos que nos inspirar de alguém, e isso é um privilégio que os livros possam nos trazer isso, porque quantos de nós temos a possibilidade de viver perto de um Platão ou de um Chico Xavier? Hoje, quando eu penso, né, que eu vivi no mesmo século do Chico, que ele estava a algumas horas da minha cidade e que eu fui lá só 2 vezes e não tive a maturidade, o entendimento, né, mesmo de estarmos com pessoas que dissessem, olha, nós vamos passar um mês lá, uma vez por ano, nós vamos passar um mês, vamos grudar no homem, vamos, né? E você fala, mas hoje você vê, o sujeito estava lá, né? Era uma luz enorme, gigantesca, brilhando, né? E quantos têm o privilégio de encontrar, né, um grande músico, um grande... E aí vem aquela questão, né? Às vezes você não encontra porque não está pronto também para encontrar, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Mas nós podemos procurar mestres, né? Que estão justamente nesses livros. E à medida que você vai lendo, você vai se tornando uma pessoa mais madura, né? E tem livros que são para ser lidos, né? E vão acrescentar, e nós podemos passar para outros. E tem livros que são para ser lidos sempre. Porque cada vivência, a cada ano, vai aumentando a tua capacidade de se aprofundar na sabedoria daqueles livros. Então, há livros que são livros de cabeceira, que são para ser lidos durante toda uma vida, né? Porque são luz para orientar, para guiar nossos passos. Os evangelhos, né? Você tem que começar lendo para ter uma ideia. Depois você vai começar a ler um pouco da história da época. Ah, quem são esses homens? Quem são os fariseus? Quem são os saduceus? Onde era a Judéia? Qual era a moeda? Parece bobinho, mas você vai juntando, né? Você vai juntando. E aí você diz, ah, por isso que Jesus falou isso. Nossa, né? Ah, por isso que o fulano perguntou isso. E aí nós vamos, né? Você vai juntando coisas e as coisas vão começando a ganhar um sentido para nós, que vão enriquecendo, né? Por que Jesus contou aquelas parábolas? Por que ele falava de dar uma moeda, de pescar, né? Por que que ele usava essas de plantação, de semeador, né? Então nós vai começando a ganhar sentido para nós, mas o objetivo é se aprofundar na sabedoria do mestre, nos exemplos dele, né? Então, agora não pode ter preguiça, porque você começa a ler um texto, tem palavras que você não conhece, né? Eu lembro que os primeiros livros que eu li, eu tive que ler com o dicionário do lado, né? Aí, com o tempo, você lê uma palavra e esquece, aí você começa a marcar numa folha, né? Então, eu fui pegando o hábito. Lá para o quarto, quinto, 10º livro, você está com um vocabulário que se ampliou enormemente, sem que você perceba, né?
Agora, lógico, você pode ler livros que você goste, que vão te trazer prazer em ler, né? Procure livros de áreas de interesse que te atraiam, né? Você não precisa ler coisa chata, né? Todos nós temos alguma coisa que nos atrai, né? Procuremos ler coisas boas, evidentemente, mas... E aos poucos nós vamos se qualificando para ler as coisas mais, né? Paulo dizia, pessoas que precisam de leitinho, né? Sopinha, e outros que conseguem comer filé, né? Tem mordedura para comer carne pesada. Então, cada um começa com um tipo de alimento para chegar no que precisa, né? Agora, quando você lê, quando você está num grupo de estudo, como o que a Yuri falou, né? O Espiritismo, ele incentiva a fazer isso, porque ele não tem medo do conhecimento. Conhecimento adquirido só melhora a nossa capacidade de entender a doutrina. A doutrina não tem medo de conhecimento. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na Gênese, né, ele fala, Espiritismo, se ele está nas leis da natureza, ele não tem nada a temer da ciência, né? Ele vai ser completado pela ciência e vai completar a ciência. Então pode ser que a ciência hoje não entenda o Espiritismo, né? Mas está caminhando para isso, e vai caminhar para isso. Então, é muito bonito, porque quando você lê um autor da China de 500 antes de Cristo, poxa, essa pessoa não existe mais nesse mundo fisicamente, né? Mas ele, de alguma forma, ele existe, né? Ele continua influenciando vidas, pensamentos, mentes, né? Olha o poder da filosofia de Platão, o mundo inteiro lê esse homem, né? Está praticamente na base, né, de toda o pensamento ocidental. Então é muito bonito, né? E pode ser um simples poema às vezes, né? Um, o filósofo grego que diz, né, ninguém se banha duas vezes nas águas do mesmo rio, né? E quantos livros já se escreveram sobre isso, né? Então é muito vasto, é muito bonito tudo isso. Agora, essas mentes alimentam as nossas, né? Se repercutem nas nossas, e nós vamos repercutir como isso? Na nossa vida, nas nossas escolhas, na vida das pessoas, né? Tem o filme, né, Fahrenheit 459, o antigo, né? O novo eu vi o começo e achei horrível. Mas pode ser que seja bom. Pode ser que eu não estivesse num dia ruim. Mas o antigo é muito, muito bacana. É baseado num livro, né? E é uma sociedade na qual as pessoas têm suas vidas todas regradinhas, né? Todo mundo sabe o que vai fazer, tem uma pílulazinha, né? Que é a pílula da felicidade. Quando você não está bem, tome aquela pílula que você vai ficar bem. E, e aí tem um senhor que ele é bombeiro, né? Só que o bombeiro nessa sociedade, ele é chamado quando se descobrem livros e eles têm que queimar os livros, porque os livros são proibidos. Porque ler faz pensar, e pensar torna as pessoas infelizes. Nós queremos uma sociedade de gente feliz, né? Pensar faz as pessoas ficarem questionadoras, né? E nós queremos uma sociedade em paz. Então é para isso que nós estamos caminhando, né? Ninguém lê, todo mundo nos diz o que fazer, nós ficamos rindo de videozinhos bobinhos. Você pode assistir um videozinho, ninguém aqui é paranoico, né? Dá uma desopilada no fígado 5 minutos e passa para outra coisa, né? Não tem problema. Bom senso, bom senso, né? Nós temos bom senso, né? Então, o que está acontecendo? Era isso, né? E no filme, o que eles fazem? Eles descobrem uma biblioteca, eles vão lá e tacam fogo. Então, o bombeiro nessa sociedade é o bombeiro que queima, né? Ele é especialista em queimar livros.
E aí esse bombeiro começa a ter conflitos, né? E chega um momento que ele começa a esconder os livros e levar para ler, porque ele fala, por que que estão me mandando queimar isso? Né? E aí ele começa a ler. E aí ele começa a agir diferente. Né? A mulher passa o dia inteiro assistindo televisão com as amigas, ele começa, né? Começa a ficar incomodado. O remedinho da felicidade ele já não está muito afim de, né, de ver na casa dele. E ele começa a ser alguém que começa a ser visto como um problema, né? Então, chega um momento no filme que a solução para eles escaparem é que cada um se torne um livro. E cada um decorou um livro. Cada um dessas pessoas no movimento decorou um livro, né? Para que eles pudessem preservar e propagar depois os livros. Então, isso reflete, né, um pouco o que Emmanuel está falando. Por que que Chico escreveu 600 livros? Isso é semente, né? Isso é semente. Cada página você tem 2000 anos de reflexão de Emmanuel, de André Luiz, de Bezerra de Menezes, né, da espiritualidade superior. São 2000 anos de pensamento cristão condensado ali, né? Então, tem coisas que são muito tristes, né, que aconteceram. Por exemplo, a Biblioteca de Alexandria, né, a maior biblioteca da antiguidade, tinham milhares de volumes, né? Naquele filme O Nome da Rosa também, né, chega um momento que eles queimam, né, aquela biblioteca maravilhosa. Num momento que estava, né, você vê o William de Baskerville, né, o personagem principal, o Sean Connery, que faz esse personagem maravilhosamente bem, aliás, e assim, era um homem da igreja, mas antenado com a ciência da época, né, usava uma luneta, né, para ler, tinha um raciocínio científico. Então, o mundo é um lugar maravilhoso, né? Mas a ignorância, ela é perigosa, né? Ela é perigosa. Então, a gente tem que tomar cuidado. É isso, amigos. Que a gente possa, né, se inspirar e que maravilhoso que a gente ouça, né? O que Emmanuel nos diz, que não basta também ter inteligência, né? Ser um gênio da matemática, ou da física, ou da química, e não ter bom senso, não ter amor, não ter bondade, não ter compaixão, né? Então, que a gente possa. Mas é isso. Semana que vem, então, conforme a Yuri nos falou, é o educação, é isso? Então, semana que vem, capítulo 5. Muito bom, amigos. Vamos então finalizar por hoje. Querido Mestre Jesus, dá-nos, Senhor, a bênção de estarmos na vossa luz, de recebermos a luz da bondade dos teus mensageiros. Abençoe-nos, Senhor, para que possamos abrir o coração para a bondade, para a generosidade e abrir nossas mentes para a beleza do universo, pois conhecer é compreender Deus em alguma medida, é entender a beleza da obra divina que se manifesta por leis, pela perfeição. Que nós possamos, Senhor, desenvolver a compreensão, o amor, o entendimento e a bondade,
Pedimos, Senhor, a vossa bênção para nossas vidas, para nossos entes queridos, sobretudo aqueles que estejam passando por momentos difíceis, para os lares em sofrimento, para nossos irmãos nos hospitais, para aqueles, Senhor, que caminham por estradas escuras, e para todos os seres deste mundo, por quem pedimos conhecimento mais precioso, que é, Senhor, o de conhecer-te. Todos os nossos problemas estariam praticamente extintos se nossos corações e mentes conhecessem o caminho, a verdade e a vida. Abençoe-nos, Senhor, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Mestre.